E quais são os principais sinais e sintomas, né, de um excesso de estradiol em detrimento de pouca progesterona? Quando eu começo a ter muito mais estradiol do que progesterona. O primeiro deles é isso aqui, ó, é irritabilidade. Aquelas mulheres que têm uma TPM violenta, né, e muitas vezes extrapolam até o período da TPM também, com irritabilidade constante, diária. Um outro problema muito importante é que o excesso de estradiol, ele vai estimular principalmente um receptor mamário chamado receptor alfa, que também é um receptor proliferativo, aonde se encaixa, ó, a estrona, que é o principal proliferativo. Então, o excesso de estrona vai fazer com que as mulheres tenham uma tendência maior a desenvolver câncer de mama. Não apenas câncer de mama, mas outros tecidos, também câncer, em outros tecidos que envolvem também esses tumores hormônio dependentes, e tecidos que expressam uma grande quantidade para esses receptores estrogênicos. No caso aqui, ó, o câncer de ovário e também o câncer de endométrio, que seria aqui no caso a camada interna do útero, tá? Então esses são os três principais pontos aqui, ó, de formação de câncer, de tumor hormônio dependente nas mulheres, na mama, no endométrio e também aqui no ovário. Então, como eu falei para vocês, esses receptores de estrogênios, de hormônio feminino na mama, eles, numa proporção fisiológica, eles se encontram aqui, ó, numa média de 1 para 1. Então, a gente sabe que o receptor beta é um receptor antiproliferativo, e esse receptor aqui, ó, o receptor alfa, é um receptor proliferativo, tá? Então, o beta, ele protege contra o câncer de mama, e o alfa, ele estimula o câncer de mama. Então, em uma proporção fisiológica, esses dois receptores, eles estão aqui, ó, numa média de um beta para um alfa. O grande problema que poucas pessoas falam para vocês, a maioria de vocês, é que todos os hormônios sintéticos, né, pelo menos a maioria dos combinados, os tratamentos combinados, que se faz de um estradiol, de uma droga relacionada sintética de estradiol, com uma progestina, que é uma progesterona modificada sintética, que são drogas com efeito hormonal, elas têm o poder de inverter essa situação aqui, ó, de chegar a fazer pelo menos 5 receptores proliferativos para um receptor antiproliferativo. Alguns deles, alguns artigos mostram aí que essa proporção chega a 3 alfa para 1 beta, e alguns outros mostram que pode chegar até de 5 alfa para 1 beta, tá? Porque se eu aumentar a expressão do receptor proliferativo, eu estou aumentando a chance de desenvolver um câncer, principalmente um câncer de mama. Então, olha o que a progesterona faz. A gente chama a progesterona, ó, de P4, né? Essa aqui é a simbologia que a gente se refere à nossa progesterona endógena, a nossa progesterona natural, aquela que o nosso corpo produz. Então, essa progesterona, ela se atrela principalmente a esse receptor antiproliferativo e vai estimular a sua proliferação, a proliferação do receptor beta, por mecanismos que nós conhecemos como mecanismos epigenéticos. E essa progesterona também é capaz de se ligar nesse receptor proliferativo, que é o receptor alfa, e nesse caso aqui, ela vai impedir o atrelamento da estrona, que é aquele hormônio proliferativo também, tá? Então, se eu tenho esse receptor de estrogênio, que é um receptor proliferativo, e eu consigo acoplar nesse receptor um outro hormônio também proliferativo, no caso a estrona, aí eu estou fazendo uma indução muito maior para que eu produza um câncer de mama, que eu tenha uma mutação e gere um câncer de mama nesse local. Então, a progesterona é capaz de se ligar um pouco menos também nesse receptor alfa, e isso diminui a chance dessa estrona ficar se atrelando e estimulando constantemente esse receptor proliferativo, tá?